No seguimento da apresentação do Dr. Carlos Capella, que eu gostei imenso, e principalmente esta parte dos centros de referência de esclerose múltipla, parte do comentário que eu tinha preparado para falar um bocadinho hoje tinha a ver com a informação e o quão importante é a nova era digital e os registros de dados. Aliás, com a pandemia do Covid-19, todos nós virámos para o digital. Temos, como disse o enfermeiro Carlos Cordeiro, as consultas por videoconferência, e é cada vez mais importante as pessoas estarem capacitadas e habilitadas para utilizar estas ferramentas, que é algo que estamos a trabalhar e que acho que o trabalho irá ser feito no futuro, esperemos. O que eu também trazia aqui era que, e deixa-me a questão, o quanto não será importante existir e continuar um trabalho sobre o registro nacional de esclerose múltipla. Este registro nacional, esta recomendação para a criação do registro nacional de esclerose múltipla foi aprovado na Assembleia da República dia 1 de fevereiro de 2019 e foi um grande marco, e eu penso que será um grande marco do futuro. Com certeza toda a comunidade médica e de enfermagem e clínica terá também nisto depositado uma grande esperança, porque eventualmente, ao termos acesso aos dados, poderemos trabalhá-los, poderemos sim, talvez ter os centros de referência de esclerose múltipla e melhor articular o cuidado e o follow-up que é feito a todos os pacientes, porque sabemos que neste preciso momento existem muitas discrepâncias entre os hospitais e o acesso à medicação e à monitorização da sua doença ou a um neurologista especialista em esclerose múltipla não é igual para todos. Vemos muitas diferenças também no acesso à medicação, exames de diagnóstico ou de ressonâncias magnéticas. Atualmente não é assim tão simples acedermos a esses exames e a esse cuidado médico, portanto começa a ser, é um pouco difícil colocar o doente no meio, até porque é difícil aceder à informação. Eu trazia aqui alguns dados que eu gostava também de partilhar. Foi ontem lançado pela Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla um trabalho conjunto europeu feito chamado Barómetro de 2020. Em Portugal foi a SPEM que esteve a fazer a recolha destes dados nacionais da esclerose múltipla e consultou toda a comunidade médica, clínica e todos os stakeholders envolvidos no processo para tentar reunir o máximo de informação possível, sendo que em Portugal não existe este tal registro nacional de esclerose múltipla e não sabemos efetivamente quantas pessoas temos, quem está a fazer que medicação, e os próprios médicos com certeza têm alguma dificuldade em consultar dados ou em saber o historial dos seus pacientes ou o seu paciente ser acompanhado num tal centro de referência e mudando assim do seu hospital distrital ou regional para um cuidado especializado em esclerose múltipla. Alguns dos resultados que este barómetro de 2020 nos dá é que se estima que em Portugal existam cerca de 8.300, peço desculpa, pessoas com esclerose múltipla. O gasto em saúde nos últimos anos em Portugal tem decrescido. Isto se calhar acaba por representar o tal dificuldade em aceder a exames de monitorização e se calhar maiores restrições nos acessos às terapêuticas ou aos cuidados multidisciplinares, porque para além da esclerose múltipla existe todo um rol de cuidados que os pacientes necessitam e acompanhamento, que provavelmente será muito mais bem articulado se houver um registro e este acesso a estes dados. Em relação a... existem poucos apoios também para estas pessoas, para terapias alternativas, apoios psicológicos ou psiquiátricos e acessos à reabilitação cognitiva. São coisas que se verificam que há maior dificuldade do acesso e que há cada vez mais a necessidade de empoderar o paciente e de capacitar o paciente, e isso é uma coisa que se vê agora com as consultas
virtuais, é importante capacitar o paciente e a comunidade médica a ajudar também o paciente, às vezes, a saber utilizar estas ferramentas, porque pode não estar tão experienciado na utilização da tecnologia. E uma das minhas questões era para o Dr. Carlos Capela também, se acha que estes centros de referência de EM beneficiavam e se seria crucial termos estes registros de dados nacionais, se seria algo que pudesse melhor fazer fluir o trabalho, não só da parte dos médicos, como também da parte de nós pacientes, podermos mais facilmente agilizarmos o nosso processo convosco e com o tratamento no hospital de dia e com o nosso acesso a ferramentas de monitorização e controle da nossa doença, fazermos tal como apresentou o gráfico no final da sua apresentação, o doente no meio e tudo à volta, mas sendo que o doente precisa também muitas vezes do apoio da sua família e dos seus cuidadores, da comunidade médica, para ele próprio se empoderar e capacitar para utilizar todas estas ferramentas e estar no centro da sua tomada de decisão consciente e com o apoio de todos os stakeholders que existem para o apoiar. Não, termina assim o meu comentário e estou disponível se for necessário alguma questão. Obrigada. Muito obrigado, Filipa Monteiro, pelo seu comentário. Então, eu acho que, começando aqui pela sua pergunta, seria a melhor forma de abrirmos o painel de discussão com os intervenientes deste painel. Dr. Carlos Capela, fazendo o seguimento desta pergunta, o que nos pode dizer então sobre o papel do registro de dados da esclerose múltipla nos centros de referência e que potenciais benefícios ou dificuldades, na sua opinião, pode trazer à articulação das pessoas com a esclerose múltipla e os serviços de saúde? Boa questão, claro. Eu sou a favor do registro, porque assim nós temos que monitorizar os outcomes. Pronto, quanto mais medirmos aquilo que fazemos, melhor podemos depois também melhorar, ou seja, isso ser um input para melhorarmos também o sistema. E claro, os registros são fundamentais. Aliás, o MS Base tem sido uma fonte importante para nós também modelarmos algumas atitudes terapêuticas e atitudes até não terapêuticas que tínhamos. E, aliás, tem saído várias publicações do MS Base que nos fazem mudar alguns procedimentos internos que nós tínhamos. Portanto, tudo isso é bom, tudo o que dê para medir, tudo o que dê para mudar, para melhorar o sistema. Se nós medirmos, conseguimos mais facilmente perceber o que é que está mal no sistema e melhorar. Portanto, acho que sim, o Registro Nacional tem que avançar, à semelhança de outras doenças e de outras áreas da medicina, como a reumatologia, e portanto acho que é fundamental. Agora, eu acho que o enfermeiro Carlos falou, eu sou a favor, tenho uma visão, assim, um modelo como o de Barcelona, como o espanhol. Eu acho que havendo os centros de referência, mais facilmente se vai criar um modelo, não estou a dizer um modelo igual ao de Barcelona, porque eu acho que isso vai ser muito difícil, porque houve também o timing em que foi criado, a ponto de vista de regras, que existiam na altura, permitiu esse crescimento e esse centro. Mas eu acho que podemos nos aproximar. E para mim os centros de referência são uma aproximação a isso, porque isso depois facilita tudo, facilita o acesso, facilita a parte da multidisciplinariedade. Os doentes, por exemplo, há uma questão que está legislada, que é os doentes não pagarem as consultas da uroneurologia, da neurooftalmologia, mas aquilo que está é que
favorece esses centros de referência, que é que deviam ser todos no mesmo dia, ou seja, o doente ia naquele dia ao hospital de dia, ia fazer o tratamento, ou ia à consulta de neurologia, e ia também à consulta de neuroftalmologia, à consulta de uroneurologia, e portanto aí não pagaria de acordo com a legislação portuguesa. Portanto, os doentes pagam a taxa moderadora nessas consultas, porque é quase impossível os doentes no próprio dia terem as consultas das outras especialidades dos quais necessitam. Portanto, é muito difícil. Claro, com um centro dedicado em grande parte à esclerose múltipla, isso tudo seria muito mais fácil de agilizar. Portanto, poderia. Depois, há uma normalização da terapêutica. Porquê? Porque o acesso à terapêutica e a inércia terapêutica vai-se perder muito. Porquê? Porque nos centros maiores a experiência com determinadas terapêuticas mais eficazes vai-se ganhando, e também vamos mais, vai-se aproximando mais do que é o standard of care, e mesmo a evolução desse standard of care, essas teorias são incorporadas muito mais cedo do que provavelmente num hospital distrital. Claro, não, é impossível isso. E portanto, do ponto de vista terapêutico, acho que... E além disso, a complexidade, é assim, se isto evoluir desta forma, do ponto de vista de complexidade, é impossível uma consulta com 50 doentes estar familiarizada com a complexidade do tratamento. Não estamos a falar só do tratamento modificador da doença em si, dos anti-inflamatórios, estamos a falar depois dos remielinizantes, dos neuroprotetores, ou seja, a complexidade do ponto de vista terapêutico é bastante grande, e eu acho que não se consegue ter sem ganhar massa crítica, sem ganhar número. Acho que o centro de referência é uma evolução natural do trabalho que já foi construído para trás e que tem que ser cimentado e evoluir. Porquê? Porque quando foram criados os centros de tratamento e as consultas de esclerose múltipla, tínhamos quase apenas 2 medicamentos, quer dizer, tínhamos as formulações de interferão, tem vários medicamentos, mas pronto, a nível de princípios ativos, tínhamos as formulações de interferão e tínhamos o acetato de cateramano. Ora, hoje não é essa a realidade, e portanto tem que se evoluir, porque a complexidade de terapêutica, a complexidade de monitorização, se vierem a atrofia, se vier os neurofilamentos, se vier N técnicas, a complexidade não é possível conseguir-se esse tipo de monitorização, esse tipo de terapêuticas em centros de tratamento pequenos ou em consultas de esclerose múltipla. Claro que isto cria ao concentrar, pode criar uma maior equidade de acesso. Claramente a pessoa que vive mais longe pode ter mais alguma dificuldade, mas é assim, para isto houve esta evolução também tecnológica. Eu não falei da evolução tecnológica porque é uma imposição, ou seja, não é algo que nós quiséssemos não é, é algo que o próprio contexto impôs, e acho que é uma evolução natural também. Mas pronto, eu não falei muito da parte digital porque acho que vai ser uma realidade bastante visível. Eu acho que não pode ser tudo digital, acho que tem que ser um componente misto, híbrido, nas doenças crónicas, mas sou muito a favor da digitalização da saúde e dos registros, e dos centros. Eu acho que tem que se evoluir para centros de referência, como em algumas patologias, porque só assim é que estamos a normalizar o acesso, estamos a normalizar a equidade de tratamento, e ainda mais, até se poderia, do ponto de vista, não é a nossa área não é o nosso objetivo. Eu, como médico, o meu objetivo não é a parte económica, mas a nível de economia, não é? De saúde, podem-se ter grandes ganhos, porque, por exemplo,
ao poder evoluir para compras centralizadas, estou a dar o exemplo da terapêutica, é uma coisa fácil de objetivar, para compras centralizadas pelos centros de referência, isso, a nível de impacto e de capacidade negocial para com as empresas farmacêuticas, seria muito melhor. Portanto, porquê? Porque eu no meu hospital, não sei se vocês têm noção, num hospital grande como Santa Maria, como São João, etc., como o Chuca, o preço que o hospital paga por terapêutica é inferior ao preço do hospital distrital. Porquê? Porque não há uma compra centralizada, cada hospital compra, portanto, se eu compro em maior número, eu tenho um preço mais baixo. Estou a falar só da terapêutica, é uma coisa simples de medir, direta, uma coisa certa. Imagine isto em todos os componentes da doença. Portanto, eu sou a favor os registros e da centralização e da evolução para os centros de referência.